Olá, e agora sim a gente vai trabalhar um pouco a questão da metodologia dessa atividade, até que você deve ter ficado até curioso de saber como é que é essa atividade intergeracional que vai relacionar a idade da mãe com a idade da criança, sobre as leis e tudo mais. Então, na ficha técnica a gente sabe que tem um link aqui, ó, que sempre manda direto para a metodologia no blog. Né? Por que que eu deixei por último a metodologia? Porque quando você organiza a atividade, você precisa ter em mente tudo aquilo que eu apresentei na ficha técnica, né? As relações com os objetivos, as relações aos eixos, as habilidades que você vai desenvolver, porque isso é importante no momento em que você estiver operando a atividade junto com eles, você ter esse direcionamento para você resgatar, né, enfatizar, mostrar, apontar aonde no sistema, no SUAS, no serviço de convivência, que aquilo se encaixa, para que eles tenham melhor compreensão sobre qual é o nosso papel na vida deles, né, nesse suporte que o serviço de convivência oferece, e o que eles podem aproveitar a respeito disso, que não é uma questão de alguma coisa feita originalmente pelo orientador social, mas é o reflexo de todo um trabalho, de todo um sistema que é organizado, né, nacionalmente e assim por diante. Então, para a gente não nos delongarmos muito, aqui na metodologia, o que, que eu até já comentei na gravação anterior, a gente tem aqueles links todos que eu mostrei para você imprimir, dividir entre os grupos, pode ser dupla, pode ser trio, até trio eu acho que é interessante, para eles lerem e depois apresentarem o que eles entenderam de cada uma dessas leis. Aí eles vão fazer essa apresentação na roda de conversa, todo mundo vai expor, vão questionar, você vai pontuar, vai relacionar com a realidade, com tudo aquilo que a gente conversou no vídeo anterior, e depois de tudo isso, a gente vai para a atividade escrita mesmo, que é aquela que você precisa pedir para que eles tragam com antecedência, porque eles solicitem das mães deles a data de nascimento delas, né? Em que ano que elas nasceram, porque isso vai ser importante para a resolução dessa atividade aqui. O meu painel aqui é meio apertadinho, eu fiz uma versão no Excel e aí eu vou fazer a atividade para mim, colocando a minha idade e a idade da minha mãe. Mas a ideia é que lembrar que eu sempre dou essa sugestão em todas as atividades do blog, em todo o trabalho que eu faço de orientação, para que o orientador social, o educador social, quando ele aborda as atividades que eu trago como sugestão para cada tema, para cada assunto, para cada percurso, que ele faça as atividades pensando nele mesmo, que ele use a atividade para ver até que ponto ele conhece, até que ponto ele está informado sobre o que a atividade está trazendo, qual a experiência que ele está vivenciando com essa atividade, o que, que ele está sentindo, como que ele reflete sobre isso. E ao mesmo tempo, ele poder avaliar se o que ele está vivenciando ali na resolução daquela atividade, no contato com aquela informação, na maneira como aquilo foi organizado, vai fazer sentido para a equipe que ele trabalha, para o grupo que ele atende. E o quanto vai fazer sentido, como ele precisa adaptar, se precisa adaptar, se vai ser tudo, se vai ser menos, se vai ser por outro lado, se vai ser outro tipo de abordagem, se vai ser outra metodologia, porque cada grupo tem as suas peculiaridades e quem tem que saber disso é o orientador social. E para que ele consiga fazer esse link, é importante ele fazer a atividade também. Eu vou fazer aqui para levantar algumas curiosidades sobre o que a gente vai descobrir aqui, mas aí cada grupo vai ter a sua idade, a cada mãe vai ter uma idade, então cada atividade vai ser única. E a ideia é depois eles levarem isso para casa e compartilharem com a mãe o que eles descobriram, o que foi colocado. Então vamos lá. Eu nasci dia 19 de novembro de 1969. E a minha mãe, ela nasceu no dia 27 de julho de 1943. Então vamos lá. Minha mãe nasceu em 1943. E aí, qual que é o resultado, né? A Lei Áurea foi em 1888. Anote os anos antes ou depois de você nascer. Então, foi 81 anos antes de eu nascer, acabou a escravidão legalizada no Brasil. Para minha mãe, a relação já era menor, porque como ela nasceu em 43, faziam só 55 anos. Então você imagina
que quando a minha mãe nasceu, existiam realmente ex-escravos vivos ainda. Então era uma experiência muito próxima. Então a minha mãe pode ter convivido com ex-escravos, né? E olha como tá pertinho, essa é a ideia, né? No caso deles, como as mães vão ser mais novas e as crianças e adolescentes também, essa data vai ficar um pouco maior, mas a ideia é pensar que não é tão longe assim. Então, se eles forem pensar na avó deles, na bisavó deles, está bem mais perto, tá? Aí a gente tem maus tratos aos empregados. Então, isso aqui é aquela história que eu já contei, que as leis trabalhistas, né, o Getúlio Vargas, né, instituiu em 43 a consolidação das leis trabalhistas, mas na verdade ele estava atendendo às reivindicações dos sindicatos e dos trabalhadores que participaram da Revolução Constitucionalista que quase separou o Estado de São Paulo do Brasil. Então foi uma revolução, foi uma guerra, o Estado de São Paulo perdeu, mas eram as reivindicações dos trabalhadores por conta da exigência de uma Constituição que abrangesse, que incluísse todo mundo. Então, nessa época, o empregador podia bater no empregado. Então, essa lei, ela surge em 1943, 26 anos apenas antes de eu nascer. Então, olha só, né? Quando eu nasci, eu só fazia 26 anos que tinha acabado, que tinha começado a ter leis, né? A CLT tinha começado a entrar em vigor, o patrão não podia mais bater em empregado, a integridade física do empregado tinha que ser respeitada. E fora que eles solicitaram 8 horas semanais, 8 horas de trabalho por dia, jornada de 48 horas, férias remunerada e mais algumas questões que depois o Getúlio Vargas vai incluir na CLT para diminuir a tensão, né, e as coisas começarem a ficar melhores um pouco para os trabalhadores. Aí, 1940 é a lei da injúria e da calúnia. Então, foi 29 anos antes de eu nascer, 3 anos depois da minha mãe ter nascido. Nossa, mas por quê, né? O que tem a ver 43, 88 com 40, injúria, difamação? Então, nessa época aqui, o patrão falava, se o patrão dissesse era verdade, você tinha que acatar sendo verdade ou não, né? Então, alguém podia tirar, uma pessoa mais poderosa podia defamar uma pessoa menos poderosa, e era o poder da pessoa, o status da pessoa que ia caracterizar, né, a verdade, quem estava com a verdade. Então, em 1940, para diminuir a tensão também, para a sociedade se apaziguar e as coisas entrarem num ramo mais justo, então a lei do Código incluiu no Código Penal a injúria e a calúnia. Então, se você mente sobre alguém, você precisa provar o que você está falando, senão a pena quem vai cumprir é você. Então, isso aqui minha mãe tinha 3 anos e foi 29 anos antes de eu nascer, né? Ou 29. Bom, aí a lei do crime de racismo. Então, eu já tinha 20 anos. E minha mãe já tinha 46 anos quando o racismo passou a ser crime no Brasil. Até então, imagina que qualquer situação de racismo, de discriminação, de apartheid, né, de não deixar entrar, de não deixar participar, nossa, tudo que pode ter de horrível no racismo. Eu já tinha 20 anos quando surgiu a lei que criminalizou isso, que foi em 89, que já foi uma regulamentação do que já estava vindo pela Constituição de 88. Minha mãe tinha 46 anos. Importante destacar também que a injúria, a calúnia, a difamação, ela está em alta, porque o que é a fake news, né? O que são as fake news? As fake news são mentiras, calúnias, difamação, injúrias que são propagadas pela internet para prejudicar pessoas, sejam por concorrência política, seja por concorrência comercial. São situações inaceitáveis que já são previstas por lei desde a década de 40. Então, são coisas que não fazem sentido de se voltar a discutir. A liberdade de expressão, injúria, calúnia, fake news, isso é uma retórica que tenta ser retrógrada mesmo, né? É uma situação que tenta voltar, trazer a nossa civilidade para trás. Já era o tempo, né? Que caluniar as pessoas era possível. Uma colocação que eu faço, e acho que é bem interessante de se dizer assim, nesse momento, se alguém começa a discutir sobre isso, é que você consegue conviver com pessoas mentirosas? Você gosta de conviver com pessoas mentirosas no seu dia a dia? Pessoas que mentem são bem-vindas nos grupos onde você frequenta? Então, se não é bem-vindo no grupo onde você frequenta, na sua intimidade, nos meios em que você quer conviver, por que vai ser bem-vindo num ambiente virtual? Não faz sentido. Gente, depois então, 1989, a lei do racismo. Eu tinha 20 anos.
e a minha mãe tinha 46 anos de criminalização do racismo. Até então as pessoas podiam ser racistas e não havia uma penalidade, né? Tinha lá algumas leis que pagavam uma multa, mas né, não era nada que pesasse no bolso ou que colocasse uma pessoa na cadeia por conta da agressão que é um ato de racismo em relação a uma pessoa por conta da cor da pele dela. Então, a gente já evoluiu tanto que faz parte da lei, mas ainda assim a gente tem muito problema com isso hoje em dia. O Código, a Violência contra a Criança e o Adolescente, o ECA, ele vai surgir em 1990, eu tinha 21 anos, minha mãe tinha 47 anos, então para mim o ECA já não, não serviu para nada, eu já tinha atingido a maioridade penal, né? Então a partir dos 21 anos você responde e responde legalmente por tudo que você faz. No ECA existe toda aquela questão da reabilitação social, da reinserção, da reeducação, todo um processo que a gente conhece dentro do que é o direito da criança e do adolescente. Hoje em dia existe aí uma discussão de diminuição da menoridade, da maioridade penal e tal, mas é mais um retrocesso. Bom, vamos lá. O Estatuto do Idoso. Isso vai ser um marco muito interessante. Eu tinha 34 anos, minha mãe tinha 60, então minha mãe estava entrando, né, para a categoria dos idosos com 60 anos, mas ela já aparentava ser bastante idosa na época. Então é o que eu falo, né? Há 30 anos atrás a gente considerava uma pessoa de 60 anos idosa já. E nessa época ela já começou a frequentar a terceira idade do SESI, mas eram locais muito específicos. O SESI já tinha uma tradição, mas aí depois da implementação do Estatuto do Idoso, que houve toda uma divulgação sobre isso, e a implantação das políticas públicas voltadas para a valorização da pessoa idosa, para tirá-la do ostracismo, tirar do isolamento, tirar da inércia, tirar, né? Então o idoso, antes do Estatuto do Idoso, era realmente uma situação muito triste e a pessoa tende a envelhecer. Hoje a gente sabe que quanto mais sozinho você fica, mais rápido você envelhece, mais rápido você morre. E os idosos, eles eram relegados a uma solidão. Então, não era muito comum, né, você ter... não era comum mesmo você ter festa de idosos, baile para idosos, espaço para idosos. Então, os idosos, a partir do Estatuto e do movimento social que surgiu com a necessidade do Estatuto, passaram a conviver, passaram a ser atendidos por políticas públicas. Hoje na minha cidade tem mais de 120 academias para a terceira idade. Então, só para você ter uma ideia. E tem grupo de idosos em tudo quanto é canto. Então, os idosos hoje, eles realmente, eu falo, eles são muito mais jovens com a idade que eles têm hoje do que eles teriam quando eu não era idoso. Olha, eu tô chegando, eu tô com 55, já tô chegando perto, né? 65 anos eu já poderia receber o BPC, né? Que 10 anos. É a Lei Maria da Penha. Eu tinha 37, minha mãe tinha 63. Então, quer dizer, para minha mãe, ó, a Lei Maria da Penha, imagina, ela viveu a vida dela quase que inteira, né, até os 63 anos, sem nenhuma lei que protegesse ela de abuso, de violência, né? Embora ela nunca não tenha tido a violência física em relação à convivência dela com o meu pai, né? Eu com 37 anos, então, pude ver a chegada da Lei Maria da Penha e acompanho ainda com muito pesar o quão lenta ela é, né? Quão difícil tem sido fazer valer a pena aquela mudança cultural que eu falo que aconteceu em relação aos idosos, em relação à violência contra a mulher, parece que não progrediu ainda. Então é muito enraizado e é enraizado desde sempre. Eu estava lendo um livro que a pré-história também foi. As mulheres. Os homens pré-históricos também eram mulheres. E por que as mulheres não aparecem nos relatos sobre a pré-história? Porque o conhecimento científico, a civilização, a sociedade, as religiões, tudo sempre pregou que a mulher era a origem do pecado, que a mulher era inferior, que a mulher não era capaz, que a mulher tinha que ficar dentro de casa cuidando dos filhos. E isso só começou a mudar muito recentemente, né? A partir da década de 60, 70, que a gente tem aí uma revolução realmente cultural, mas no Brasil ainda nossa, penoso, né? A gente vê o que acontece. Já conversamos sobre isso, mas vamos lá. Crime de homofobia e transfobia. Então eu já tinha 50 anos, minha mãe já tinha 76 anos, e a gente tem na família várias pessoas, né? Somos, né? Várias pessoas que defendemos algumas letrinhas das siglas aqui,
e eu não imaginei, não imaginava que ia acontecer enquanto eu estivesse vivo ainda. Então foi bem legal, que foi aos 50 anos, meio que tardiamente, mas muito feliz de que hoje as pessoas não possam ser agredidas e não possam ser discriminadas pela maneira como são, né? Pelo seu jeito de ser, pela orientação sexual, pela expressividade e tudo mais. Então, acho bem bacana. Minha mãe, com 76 anos, sendo uma mulher muito religiosa, também aprovou e achou bem legal. E aí, 2024, eu com 55 anos, minha mãe teria 81 anos, ela nos deixou o ano passado e ela não chegou a ver que o bullying passou a ter uma proteção legal. As crianças passaram a ter uma proteção legal sobre o bullying. Mas ela deve estar vendo de algum lugar, então tá tudo bem também. Gente, é assim, eu encerro aqui essa atividade, né? Nos vídeos anteriores já falei sobre avaliação, sobre todos os tópicos da nossa ficha técnica. E agora, no próximo vídeo, a gente entra com a próxima atividade.